Capítulo 21. Nascimento de Isaac. Yahvé visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, todos os que souberem rirão comigo. Ela disse também: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Expulsão de Agar e Ismael. A criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia Agar brincava com seu filho Isaque, e disse a Abraão: Expulsa essa serva e o seu filho, para que o filho dessa serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão, mas Deus lhe disse: Não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, conceda-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome. Mas do filho da serva eu farei uma nação, pois ele é de tua raça. Abraão levantou-se cedo, tomou o pão e um odre de água que deu a Agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Berzabeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesmo: Não quero ver morrer a criança. Sentou-se defronte e se pôs a gritar e chorar. Deus ouviu os gritos da criança, e o anjo de Deus do céu chamou Agar, dizendo: Que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos do menino no lugar onde ele está. Ergue-te, levanta a criança, segura-a firmemente, porque eu farei dela uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar, e ela enxergou um poço. Foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com ele. Ele cresceu e residiu no deserto, e tornou-se flecheiro. Ele morou no deserto de Farã, e sua mãe lhe escolheu uma mulher da terra do Egito. Abraão e Abimeleque em Berzabeia. Naquele tempo, Abimeleque veio com Ficol, o chefe do seu exército, dizer a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com essa terra, e que vieste como hóspede a mesma amizade que tive por ti. Abraão respondeu: Sim, eu o juro. Abraão repreendeu Abimeleque a respeito do poço que os servos de Abimeleque tinham usurpado. E Abimeleque respondeu: Eu não sei quem pôde fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito, e somente hoje ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos concluíram a aliança. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: A que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ele respondeu: É para que aceites de minha mão essas 7 ovelhas, a fim de que sejam testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou este lugar Berzebeia, porque ali ambos fizeram juramento. Depois que concluíram a aliança em Berzebeia, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Berzebeia e aí invocou o nome de Yahvé, Deus de eternidade. Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus. O sacrifício de Abraão. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho, teu único que amas, Isaque,
e vai à terra de Moriá. E lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu juramento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e o colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo. E foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo de Yahvé o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, e tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de Yahvé proverá, de sorte que se diz hoje: sobre a montanha Yahvé proverá. O anjo de Yahvé chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porque me fizeste isto, porque não me recusaste teu filho, teu único. Eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que está na praia do mar, e tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Abraão voltou a seus servos e juntos puseram-se a caminho para Beerzebeia. Abraão residiu em Beerzebeia. A descendência de Nacor. Depois deste acontecimento, anunciou-se a Abraão que Milca também dera filhos a seu irmão Nacor, seu primogênito. Seu primogênito Buz, seu irmão, Camuê, pai de Arã, Cassete, Azal, Feldas, Gedilade, Batuel, e Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos de Milca, que Milca deu a Nacor, o irmão de Abraão. Ele tinha uma concubina chamada Ruma, que também teve filhos Tabé, Gã, Taz e Maca. O túmulo dos patriarcas. A duração da vida de Sara foi de 127 anos, duração da vida de Sara. E ela morreu em Cariate Arbe, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Depois Abraão levantou-se diante de seu morto e falou assim aos filhos de Et: no meio de vós sou estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária entre vós, para que leve o meu morto e o enterre. Os filhos de Et deram essa resposta a Abraão: meu senhor, ouve-nos. Tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra teu morto na maior de nossas sepulturas. Ninguém te recusará sua sepultura, a fim de que possas enterrar teu morto. Abraão levantou-se e se inclinou diante dos homens da terra, os filhos de Et, e assim lhes falou: se consentis que eu leve meu morto e o enterre, ouvir-me e interceder por mim junto a Efron, filho de Seol, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo. Que ele me dê seu pleno valor na vossa presença como posse funerária.
Ora, Efrão estava sentado entre os filhos de Et, Efron e Eteu. Respondeu Abraão, ouvindo os filhos de Et e todos os que estavam pela porta de sua cidade. Não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a gruta, que nele está. Faço-te este dom na presença dos filhos de meu povo. Enterra teu morto. Abraão se inclinou diante dos homens da terra e assim falou a Efron, diante dos homens da terra. Se concordas, ouve-me, eu te peço. Darei o preço do campo. Aceita-o de mim, e lá enterrarei meu morto. Efron respondeu a Abraão, meu senhor, ouve-me, uma terra de 400 silos de prata. O que é isso entre mim e ti? Enterra teu morto. Abraão deu seu consentimento a Efron. Abraão pesou para Efron o dinheiro de que falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que está em Macpela, defronte de Mamré, o seu campo, e a sua gruta que ali está, e todas as árvores que estão no campo em seu limite, passaram a ser propriedade de Abraão, diante dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta de sua cidade. Em seguida, Abraão enterrou Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macpela, defronte de Mamré, que é Hebron, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e a gruta que ali está foram adquiridos por Abraão, dos filhos de Et, como posse funerária. Capítulo 24. Casamento de Isaac. Abraão era então um velho avançado em dias, e Yahvé em tudo havia abençoado a Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão debaixo de minha coxa. Eu te faço jurar por Yahvé, o Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: talvez a mulher não queira me seguir aqui nesta terra. Será preciso que eu conduza teu filho para a terra de onde saíste? Abraão lhe respondeu: em nenhum caso leves meu filho para lá. Yahvé, o Deus do céu, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me disse que jurou que daria essa terra à minha descendência. Yahvé enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ficarás desobrigado do juramento que te imponho. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo pôs a mão sobre a coxa de seu senhor Abraão e jurou assim proceder. O servo tomou 10 camelos de seu senhor, e levando consigo de tudo que seu senhor tinha de bom, pôs-se a caminho de Arã-Naraim, e para a cidade de Nacó. Ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, perto do poço, à tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água, e disse: Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostre a sua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem que eu disser: inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder: bebe também, a teus camelos darei de beber. Esta será a que designaste para teu servo Isaque, e assim saberei que mostraste tua benevolência para com meu senhor. Não havia ele acabado de falar, eis que saiu Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacó, irmão de Abraão, trazendo seu cântaro sobre o ombro. A jovem era muito bela, era virgem, nenhum homem dela se aproximara. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. O servo correu para diante dela e disse: por favor, deixa-me beber um pouco da água de teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor, e abaixou depressa seu cântaro sobre o braço e fez beber. Quando acabou de lhe dar de beber, ela disse: vou dar de beber também a teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar seu cântaro no bebedouro, correu ao poço para tirar água e tirou-a para todos os camelos. O homem observava em silêncio, perguntando a si mesmo se Yahvé tinha ou não levado a bom termo sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um anel de ouro pesando meio cisco, e em seus braços 2 braceletes pesando 10 ciclos de ouro. Disse: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá lugar na casa de teu pai para me
passemos a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Batuel. O filho que Milca gerou a Nacor. E prosseguiu: Em nossa casa há palha e forragem em quantidade e lugar para pernoitar. Então o homem se prostrou e adorou Yahvé, e disse: Bendito seja Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua benevolência e sua bondade. A meu senhor Yahvé guiou meus passos à casa do irmão do meu senhor. A jovem correu para anunciar aos da casa de sua mãe o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. Labão correu para o homem na fonte, pois quando ouviu o anel e os braceletes que trazia sua irmã, e quando ouviu sua irmã Rebeca dizer: Eis como este homem me falou, ele foi ao encontro do homem e achou ainda de pé junto aos camelos na fonte. Ele disse: Vem, bendito de Yahvé, por que permaneces fora quando já preparei a casa e lugar para os camelos? O homem veio à casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos, e a ele e aos homens que os acompanhavam água para lavarem os pés. Quando lhe ofereceram comida, ele disse: Não comerei antes de ter dito o que tenho a dizer. E Labão respondeu: Fala. Ele disse: Eu sou servo de Abraão, e Yahvé cumulou o meu senhor de bênçãos, e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sara, a mulher de meu senhor, quando ele já era velho, gerou-lhe um filho, ao qual ele transmitiu todos os seus bens. Meu senhor me fez prestar esse juramento: Não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Infeliz de ti, se não fores à minha casa paterna, a minha família escolheu uma mulher para meu filho. Eu disse a meu senhor: Talvez essa mulher não queira me seguir. E ele me respondeu: Yahvé, na presença de quem eu ando, enviará seu anjo contigo. Ele te dará êxito, e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado da minha maldição, irás à minha família, e se eles te recusarem, estarás livre da minha maldição. Hoje cheguei à fonte e disse: Yahvé, Deus meu senhor Abraão, mostra, eu te peço, se estás disposto a levar o bom termo a caminho que percorri, eis-me aqui junto à fonte, a jovem que saí para tirar água, a quem eu disser: Por favor, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro, e que me responder: Bebe, tirarei água também para os teus camelos, será a mulher que Yahvé destinou ao filho do meu senhor. Eu não acabara de falar comigo mesmo, e eis que saiu Rebeca com seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte, tirou a água, eu lhe disse: Dá-me de beber, por favor. Ela logo abaixou seu cântaro e disse: Bebe, darei de beber também a teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também a meus camelos. Eu lhe perguntei: De quem és filha? Ela respondeu: Eu sou filha de Batuel, o filho que Milca deu a Nacor. Então coloquei este anel em suas narinas e estes braceletes em seus braços. Postrei-me, adorei a Yahvé, bendisse a Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu por um caminho de bondade, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu senhor. Agora, se estás disposto a mostrar benevolência e bondade a meu senhor, declarai-mo, se não, declarai-mo, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Labão e Batuel tomaram a palavra e disseram: Isso procede de Yahvé. Não te podemos dizer nem sim nem não. Eis Rebeca na tua presença, toma a parte, que ela seja a mulher do filho do teu senhor, como disse Yahvé. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se por terra diante de Yahvé, tirou joias de prata e ouro e vestidos e deu a Rebeca. Fez também ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Comeram e beberam, ele e os homens que o acompanhavam, e passaram a noite. De manhã, quando se levantaram, ele disse: Deixai-me ir para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca disseram: Que a jovem fique ainda 10 dias conosco,
Em seguida ela partirá. Mas ele lhe respondeu: Não me detenhais, pois foi Yahvé que me deu êxito. Deixai-me partir, a fim de que eu vá para o meu senhor. Eles disseram: Chamemos a jovem e peçamos-lhe seu parecer. Eles chamaram Rebeca e lhe disseram: Queres partir com esse homem? E ela respondeu: Quero. Então eles deixaram partir sua irmã Rebeca com sua ama, o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: Tu és nova irmã, tu és nossa irmã. Se tu milhares de miríades, se tu milhares de miríades, que tua prosperidade conquiste a porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas se levantaram, montaram sobre os camelos e seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Isaque voltara do poço de Lai-Roi e habitava na terra de Negueb. Ora, Isaque saiu para passear no campo ao pôr do sol e, erguendo os olhos, viu que chegavam camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaque. Ela apeou do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem no campo que vem ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Então ela tomou seu véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de sua mãe Sara. Ela a tomou e ela se tornou sua mulher. E ele a amou. E Isaque se consolou da morte de sua mãe. Capítulo 25. A descendência de Sétura. Abraão tomou ainda uma mulher que se chamava Sétura. Ela lhe gerou Zamrã, Jexã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jexã gerou Sabá e Dadã, e os filhos de Dadã foram os Assuri, os Latusim e os Lomim. Filhos de Madiã, Efá, Ofé, Enoque, Abdia, Eldaiá, todos esses são filhos de Sétura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou ainda em vida para longe de seu filho Isaque, para o leste, para a terra do Oriente. Morte de Abraão. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu na velhice feliz, idoso e saciado de dias, e foi reunido à sua parentela. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seom, o Eteu, que está defronte de Mambré. É o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço de Lai-Roi. A descendência de Ismael. Eis a descendência de Ismael, filho de Abraão, que lhe gerou Agar, a serva egípcia de Sara. Eis os nomes dos filhos de Ismael, segundo seus nomes e sua linhagem. O primogênito de Ismael, Nabaiote, depois Sedá, Adbel, Mabsã, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes por raduares e acampamentos, 12 chefes de clã. Eis a duração da vida de Ismael, 137 anos. Depois ele expirou, morreu e foi reunindo a sua parentela. Ele habitou desde Évila até Sul, que está a leste do Egito, na direção da Assíria. Ele estabeleceu defronte de todos seus irmãos. 2. Ciclo de Isaque e de Jacó. Nascimento de Esaú e Jacó. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Yahvé por sua mulher, porque ela era estéril.
Javé o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela e ela disse: Se é assim, para que viver? Foi então consultar Javé. Javé lhe disse: Há duas nações em teu seio, dois povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo, o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo como um manto de pelos. Foi chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, a sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se hábil caçador, correndo a estepe. E Jacó era homem tranquilo, morando sob tendas. Isaque preferia Esaú, porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Esaú sai de seu direito de primogenitura. Certa vez Jacó preparou um cozido, e Esaú voltou do campo esgotado. Esaú disse a Jacó: Deixa-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. É por isso que ele foi chamado Edom. Jacó disse: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: Eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Jacó retomou: Jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.